Uma cadeia de montanhas que guarda segredos e histórias assustadoras. Aparições de fantasmas, animais sinistros, acontecimentos sem explicação e sons sinistros de dar arrepios. Whoa, way to go. Whoa, run. Go. Os Montes Apalaches são uma cadeia de montanhas que começa no Canadá e que vai até o Alabama, nos Estados Unidos. Como uma vegetação rica, além de contribuir para a economia, também é uma fonte de renda para muitas famílias que se estabeleceram por lá. Além de grande foco de turismo, é claro, mas nem tudo é assim bem tranquilo. Existem lendas e histórias bem assustadoras sobre este lugar, como histórias de fantasmas e criaturas misteriosas que vagam pela região, deixando quem ouve falar bem curioso. Além disso, há relatos de diversos desaparecimentos bem incomuns por lá. Hala Kifko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like e ative as notificações. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, antes de continuar, quer dizer, o nosso vídeo de hoje, eu preciso desabafar com vocês porque eu tô bem chateada, porque eu queria que esse vídeo saísse mais cedo para vocês, mas infelizmente vai atrasar, porque eu estava gravando o vídeo bem legal para vocês e quando eu fui checar, o vídeo para ver se estava tudo certo para mim começar a fazer a edição, do meio para o final, o meu microfone resolveu desligar, acabar a bateria. Ou seja, ficou sem áudio o vídeo, pessoal. Então, agora eu tô tendo que gravar novamente, tá bom? Mas não tem problema, porque eu gravo quantas vezes for preciso para vocês, para levar para vocês um vídeo bem legal e um vídeo perfeito que vocês gostem, tá bom? Mas é só para avisar que por isso que eu atrasei, tá bom, pessoal? Mas sem mais enrolação, sem mais conversa, e vem comigo para nossa história de hoje, que é o que mais interessa. Vem comigo. Os Montes Apalaches são uma cadeia de montanhas que se estende por mais ou menos 3.200 quilômetros na parte leste da América do Norte. Seu início é na Terra Nova e Labrador, no Canadá, e vai até o Alabama, nos Estados Unidos. Essa cadeia de montanhas é uma verdadeira muralha natural entre a costa leste e as planícies do interior, e inclui várias sub-regiões, como as Montanhas Brancas e as Great Smoke. O ponto mais alto é o Monte Mitchell, com 2.037 metros de altitude na Carolina do Norte. Além disso, essas montanhas também são famosas pela diversidade natural, como matas mais frias no norte e florestas que perdem as folhas no sul. Lá também vivem várias espécies de animais, como o lobo vermelho e o puma norte-americano. A sua beleza incomparável chama bastante a atenção de turistas, principalmente aqueles que amam fazer uma caminhada ao ar livre e estar em contato com a natureza. Então, se você gosta disso, esse é o lugar perfeito para você. Outra característica dessas montanhas é a contribuição em atividades econômicas, já que é muito comum a retirada de minérios por lá. Também há quem se instalou lá para investir em atividades de plantio de algodão, frutas e criação de gado. Portanto, as montanhas acabam sendo uma fonte de renda para muita gente por lá. Por fim, além de tudo isso, os Montes Apalaches também são cheios de mistérios. Tem um monte de lendas históricas assustadoras que o pessoal conta sobre essa região. Vamos conhecer alguma delas agora.
As histórias de desaparecimento nas Montanhas Apalaches são cercadas de mistério e terror. Um caso como o de Paula Jean Walden e Frida Langer, se destacando diversos relatos realmente perturbadores. Paula Jean Walden desapareceu em 1975, enquanto caminhava na região do Parque Nacional Great Smoky Mountains, na Carolina do Norte. Sua família e amigos de faculdade chegaram a relatar que ela havia saído para uma trilha, porém nunca retornou. Então, equipes de segurança na época chegaram até a fazer a busca. No entanto, Paula nunca foi encontrada. Diante disso, é claro, o caso gerou uma onda de especulações sobre o que poderia ter acontecido realmente, incluindo teorias sobre sequestro, acidentes ou até mesmo a presença de monstros sobrenaturais nas montanhas. Outro caso bem importante, meus amigos, e de grande repercussão é o de Frida Langer, uma jovem que desapareceu em circunstâncias igualmente misteriosas. Embora os detalhes sobre Frida sejam menos documentados, sua história é abordada como uma espécie de lenda pela população local, na qual as pessoas contam que ela estava explorando uma área remota, uma área não muito ali conhecida dos Apalaches, quando sumiu. Por fim, infelizmente, até hoje, não se sabe exatamente o que aconteceu, e Frida foi encontrada 8 meses depois com seu corpo em estado avançado de decomposição. Então, por causa disso, não foi possível nem mesmo estabelecer a causa da morte. A lenda das luzes marrons no Montes Apalaches é bem intrigante. Nessa história, moradores locais dizem avistar esferas luminosas que aparecem à noite, as quais aparecem flutuar entre as árvores. Essas luzes, que variam em intensidade e cor, são descritas como pequenas esferas ou globos que emitem um brilho suave e têm sido relatadas por moradores e visitantes ao longo dos anos. Muitas teorias tentam explicar esses fenômenos, desde reflexos de luz natural até fenômenos atmosféricos, mas a origem exata das luzes permanece desconhecida. No século passado, inclusive, o governo se envolveu nesse mistério, mas a verdade é que nada de sobrenatural foi confirmado, de fato. Além disso, é importante dizer também que algumas histórias locais sugerem que as luzes são espíritos de antigos habitantes da região, enquanto outras acreditam que elas são ligadas a eventos trágicos ou ainda a locais sagrados. Até a possibilidade de formação de gases foi levantada, mas como era de se esperar, essa teoria não foi sustentada. Por fim, este fato em específico traz muitos curiosos que desejam ver de perto este fenômeno. E aí, você teria coragem? O Homem Polila, conhecido também como Multman, é uma criatura assustadora que virou um ícone de folclore dos Apalaches, especialmente em lugares como Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. Dizem que ele tem mais de 2 metros de altura e olhos vermelhos que brilham no escuro. Essa figura sinistra ficou famosa depois de várias pessoas afirmarem que o viram por aí entre os anos de 66 e 67. Ele costuma surgir em momentos trágicos, como desastres e acidentes, o que leva muita gente a vê-lo como um aviso de que algo ruim irá acontecer. A primeira vez que ele foi avistado foi quando 5 homens o viram enquanto cavavam uma cova, o que gerou uma série de relatos e espalhou tanto curiosidade quanto medo na comunidade. Além de ser uma criatura impressionante, ela também está ligada a fenômenos paranormais. De acordo com as lendas dos Apalaches, como avistamentos de OVNIs, por exemplo, muita gente acredita que a aparição dela anuncia grandes desastres, como o colapso da ponte de Silver Bridge em 67, o que reforçou a sua fama de trazer tragédias. O gato Wampus também é figura carimbada nas lendas americanas, especialmente nas tradições Cherokee
e nas montanhas Apalaches. Dizem que essa criatura é um felino enorme, com olhos amarelos brilhantes, capaz de deixar qualquer um apavorado e confuso ao cruzar o seu caminho. A história do gato Wampus começa com uma mulher que, querendo espiar uma cerimônia sagrada, se disfarçou com a pele de um puma. Então, como castigo, ela foi amaldiçoada e virou essa criatura assustadora das florestas. Essa lenda, pessoal, não só mostra o quanto é importante respeitar as tradições culturais e religiosas, mas também destaca a ligação forte dos Cherokees com a natureza. E além de ter uma aparência de dar medo, o gato Wampus também está ligado a coisas sobrenaturais. Exemplos de gritos assustadores que ecoam pela floresta, deixando os campistas quase malucos e com muito medo. A lenda funciona também como um aviso para quem gosta de desrespeitar as tradições. Descrito como um espírito malévolo, associado ao inferno, à fome e ao canibalismo, o Wendigo é frequentemente relatado como uma figura esquelética, com pele esticada e olhos que brilham com uma fome insaciável. Nas montanhas dos Apalaches, essa lenda ganhou raízes profundas, adaptando-se ao contexto local e se entrelaçando com as histórias de mistério e perigo que permaneiam a vida naquelas florestas densas e isoladas. Por conta da geografia desafiadora e da conexão íntima dos moradores com a natureza selvagem, o Wendigo se tornou uma presença assombrosa, simbolizando os medos e as adversidades enfrentadas na região. A lenda tomou forma com histórias de avistamentos e experiências sobrenaturais. Isso porque os moradores dizem sentir a presença dessa entidade nas florestas da região. A ligação com a natureza e as dificuldades de viver nas montanhas fazem o Wendigo ser ainda mais assustador, trazendo medos básicos como a fome, a solidão e a perda de controle. Além de ser assustador, o Wendigo também mexe com questões culturais e psicológicas, como a psicose, o Wendigo que é essa vontade louca, né, por comer carne. Essa é humana. A ideia é como um aviso sobre riscos de se afastar dos outros e perder o que nos faz humanos de verdade. Algo que faz muito sentido para quem vive nas comunidades dos Apalaches. Até que é bem interessante a gente olhando dessa perspectiva. Porque imagina se existe realmente essa criatura, pessoal. Bom, quer dizer, não posso afirmar se existe ou não, né? Porque eu nunca vi e nem quero ver, né, pessoal? Bom, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre essas lendas, pessoal, se vocês acreditam, se vocês acham que é verdade, ou se realmente é só lenda. E outra coisa, deixem nos comentários também a opinião de vocês, porque eu preciso saber. Depois de você ter visto esse vídeo e ter conhecido todas as lendas dos Apalaches, da Montanha dos Apalaches, e conhecer um pouquinho mais sobre esse lugar assombroso, você teria coragem de passar nem que fosse uma noite nesse lugar? Ou quem sabe até férias nesse lugar? Porque eu, pessoal, nem de longe eu teria coragem. Porque eu sou medrosa mesmo. Deixem nos comentários o que vocês acharam e essa resposta que eu quero saber de vocês. Se vocês teriam coragem de passar nem que fosse uma noite nesse lugar. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, um beijo no coração de cada um. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por todo o apoio, pessoal. Que todos passem bem e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, meus amigos. Fui!